Olá, tudo bem? Tudo bem com você? Pois eu decidi estar gravando esse vídeo para compartilhar algumas coisas que repercutiram na minha vida. Quero estar compartilhando, a respeito deste culto. Olha aí. Sim, este culto eu participei. E esse culto abordava uma palavra. E essa palavra vai se encontrar em Mateus capítulo 7, versículo 24. E a palavra que foi abordada neste culto foi referente ao homem prudente e o homem insensato. E a palavra vai dizer que aqueles que obedecem aquilo que Jesus está empregando, está falando, é comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, E essa casa foi combatida com chuvas, ventanias, e tudo mais, mas ela permaneceu firme, Mas pelo contrário, o homem que não escuta as palavras de Jesus é como se fosse um homem insensato, que constrói a sua casa sobre a areia. E novamente, aquela casa é combatida com ventos, ventanias, chuvas, e ela acaba caindo porque está sobre a areia. Mas eu quero compartilhar algo porque eu comecei a perceber que Jesus, no seu tempo, no tempo que ele se encontrava, ele era uma pessoa ultrapassada em sabedoria, conhecimento. Imagina, as palavras que ele empregava, aquilo lá se comparava a um homem, que ouvir e colocar em prática como um homem prudente, uma pessoa, bem resguardada, para ter boas colheitas, vamos dizer assim. Imagina, naquele tempo Jesus empregando a sua palavra de sabedoria, Imagina, eu vejo Jesus ultrapassado com sabedoria. É como, e o interessante não era só questões que abordava, fisicamente, materialmente, noções desta vida, noções básicas dessas vidas, mas ele também trouxe algo espiritual também, que se as pessoas obedecessem, escutassem as palavras, ia ser bem-aventuradas, ia ser considerada prudentes. E uma das palavras que Jesus, falava, abordava para aqueles ouvintes que escutava a sua mensagem, era o quê? Era sobre o perdão, essa pessoa liberar e perdoar, perdoar e liberar perdão, era uma das coisas que Jesus... E o perdão é o quê? Espiritual. Não tem nada nessa terra, alguém que trouxe isso, mas sim a palavra de Deus, Jesus. Então ele vai dizer, se você se condicionar num algo que eu estou dizendo, que eu estou empregando, vamos dizer assim, para vocês viver, vocês vão ser felizes, vão ser pessoas prudentes, nada vai abalar. Se vocês perdoar, amar os seus inimigos, entendeu? Não cobiçar a mulher do teu irmão, muitas coisas. Então são padrões de coisas que Jesus, na sua época, trouxe e acaba sendo ultrapassado, a sabedoria dele. Então, este culto que foi falado, do homem prudente, aquele que escutar, as palavras de Jesus, vai se assemelhar ao homem prudente, mas por controvérsia, ao homem insensato, ao homem insensato. Insensatez, eu pesquisei aqui, o que é insensatez, O homem insensato: falta de senso ou razão, insano, louco, desprovido de bom senso, indivíduo insensato, insensatez. Então, aqui no meu dicionário, vai dizer que um homem louco,
né, com falta de razão das coisas. Então, todo mundo quer ser o homem prudente, quer ser a pessoa prudente, né? Ninguém quer ser o insensato. Isso é lógico. Mas esta vida, eu pude analisar essa vida, né? Ela, se nós não tiver uma base na nossa vida, nós acabamos sendo insensato em muitas coisas, né? Quando nós começamos uma família, talvez, uma família, nós começamos um projeto e às vezes nós não temos estrutura, não temos base, entendeu? Para começar algo certo, né? Para ser prudente. Então, esse algo insensatez, falta de razão, de raciocínio, acaba sendo, né? Isso faz parte do nosso cotidiano. Muitos lugares nós vamos ver pessoas corriqueiras. A vida, né, nos dá isso, né, o sistema de ser tudo corrido, tudo, né, tudo mais com pressa das coisas. E é claro, a gente vamos agir na insensatez, nas tomadas de decisões. Então, todo mundo quer ser o prudente, mas a insensatez, ela acaba, né, fazendo parte da nossa vida. Agora eu vejo, né, muitas pessoas que acabam sendo prudente na nossa sociedade, são pessoas que têm, né, um estado financeiro melhor, tem uma estrutura familiar melhor, né? São pessoas que têm, né, um ensino, né, uma educação, um estudo, né? E acaba sendo essas pessoas tendo contato com várias coisas que vai deixar ela prudente, várias pessoas, família, estrutura familiar. Então, nós vemos nessa sociedade, essas pessoas estão ganhando. Essas pessoas acabam ganhando de uma forma ou outra, se sobressaindo, por causa das suas condições melhores, financeiras, tem famílias estruturadas. Agora, trazendo para a palavra, eu vi Jesus, que ele veio para os mais vulneráveis, né? Olha a justiça de Deus, ele veio para os mais vulneráveis, para as pessoas que não têm tanto acesso, não tem acesso, igual muitos têm. Então Jesus, ele vem com a sua sabedoria ultrapassada e fala: você que não teve uma família estruturada, não tem condições financeiras, né? Você que não tem, né, vamos dizer, não tem muitos recursos, né? Mas se você escutar as minhas palavras, né, que eu estou te dando, automaticamente eu vou, né, tá te colocando, né, entre aqueles que têm às vezes recursos financeiros, que têm, né, às vezes um recurso, né, bem estável, familiar. Então olha só, a mente de Jesus Cristo, com a sabedoria dele ultrapassada. Então, se vocês escutar as minhas palavras, né, vocês vão, né, estar se assemelhando pessoas que acabam vivendo esse outro lado. Então é basicamente isso. Olha a sabedoria de Jesus Cristo. Olha a sabedoria ultrapassada naquela época, né? Empregada em suas palavras. Se a gente escutar a sua voz, né, as suas palavras, né, vai assemelhar ao homem prudente. Então, às vezes, nós não temos recursos financeiros, nós não veio de berço de ouro, vamos dizer assim. Nós, né, não teve muitos exemplos de padrões de pessoas, né? Nós não teve muitos padrões. Mas aí Jesus vem com as suas palavras e dá um norte, né? Se vocês quiserem ter uma base familiar, se vocês quiserem ter, né, em todos os sentidos, então escuta minhas palavras, então escuta, né, ó homem sensato, porque às vezes, né, todo mundo quer ser o prudente, mas eu posso ver também que Jesus veio para o insensato, né? Ele veio empregando, porque
Quem precisa de mais? Quem precisa mais? Né? O prudente ou o insensato? Quem precisa de Jesus? Né? Tem certeza que é o insensato, né? Então Jesus ele veio, né, para ensinar o insensato, né? Mas é dessa forma que eu queria compartilhar. E este culto marcou a minha vida, mostrando os dois lados, o prudente e o insensato. Mas para nós conseguir, né, estar em condições de sermos prudentes, nós temos que ouvir as palavras de Jesus. Nós temos que condicionar, né, nas palavras que Jesus empregou. Tá certo? E essa é aquilo que Deus, né, tocou no meu coração. É aquilo que ficou ressurgindo em mim no culto. E eu aproveitei para estar compartilhando, né, com vocês. Tá certo? Ó, fica com Deus. Tchau, tchau.